Olá, amados e amadas. Chegamos em 2026. Eu já estava nessa frequência há muito tempo e estou. E essa frequência de 2006 a gente vence com muita alegria, sorrindo, não aquela risada estabanada, exagerada, que atrapalha até a convivência de outras pessoas. O sorriso, demonstrando nesse sorriso a sua maturidade, a sua satisfação com a sua vida, com a sua caminhada e com o universo, né? Porque a gente só manifesta o real exigindo de nós mesmos presença absoluta. Presença absoluta. Realmente eu consegui viver sempre no aqui e no agora. Então hoje nós vamos conversar aqui sobre o mecanismo de defesa do ego ferido. O mecanismo de defesa do ego ferido, quer dizer, ou seja, para quem não entende ainda sobre o que é o ego é o nosso orgulho, a nossa arrogância, e quando o nosso orgulho está ferido, nós desenvolvemos um mecanismo de defesa que muitas vezes mais atrapalha do que nos ajuda. Então, a pessoa começa assim, né? Vamos fazer um drama aqui. A pessoa começa assim: ah, meu Deus, de novo não, de novo não. Outro problema para resolver. Então, o que acontece? Quando você desenvolve o seu trabalho, seja ele qual for o seu trabalho, se você é caixa de supermercado, se você é uma faxineira, se você é uma doméstica, se você é uma assistente social, se você é de alguma forma uma secretária de um político, seja qual for o seu trabalho, você mulher ou você homem, é importante compartilhar a sua presença. Então não é assim, não adianta eu ser bom naquilo que eu faço e eu não compartilho a minha presença com o meu cliente, com o meu paciente. De que forma, hein, Maristela? Hoje em dia você vê muito isso. Quando você vai fazer a manicure, as manicures ficam ali direto com o celular ali no colo, né? O celular ali no colo, não larga, falando. Então você não está compartilhando a sua presença. É claro que o cliente não vai voltar, nem que você esteja um trabalho bom, ele não vai voltar. Em qualquer lugar que você vá, aquele entregador que entrega a comida na sua casa, na sua porta, e então você compartilha com ele a sua presença, você demonstra respeito por aquela pessoa, por aquele entregador que está entregando a comida para você. Então você está compartilhando a sua presença e a energia assim que você emana, né, pode ser mais importante do que o seu próprio trabalho, né? Às vezes a energia que você emanou, você está compartilhando, pode ser até mais importante que o seu próprio trabalho. É como uma pessoa que não fala há muito tempo conosco, já fez um monte de aprontadas, um monte de coisa errada com a gente e não fala há muito tempo. E de repente a pessoa entra no privado e te pede uma quantia considerável de dinheiro sem ao menos te cumprimentar, perguntar se você está bem, e explicar a posição dela, o que está acontecendo. Então, o que acontece? A pessoa vê você como um objeto mesmo, um objeto. Ah, vou pedir, ela dá, vou pedir, ela empresta. Quer dizer, presta não, porque não vai devolver. Então, o que acontece, né?
quando eu vou pedir algo para alguém, eu também preciso estar compartilhando a minha presença. Senão eu afasto muito antes da minha pergunta o que eu desejo. O que eu desejo. Porque a energia que eu estou emanando, antes mesmo de fazer a pergunta, é de arrogância. Eu estou precisando e estou arrogante. E então pode ser mais importante do que qualquer trabalho que você esteja desenvolvendo. E a sua manifestação é essencial que esteja alinhada com a consciência de evolução. Então, se você não tem uma consciência de evolução, você tem que entender, nós temos que entender nesse ano agora que a gente entrou, principalmente, que a cada segundo a gente pode manifestar uma nova realidade na nossa vida. Eu hoje já manifestei a realidade que eu quero. Eu sempre quis, desde criança, viver sempre em abundância, no luxo. Eu escolho as minhas companhias, eu escolho isso, eu escolho aquilo, mas hoje mais do que nunca eu coloco isso em prática. Então, se eu entro, que nem aconteceu de eu entrar num supermercado na véspera do ano novo, e vamos supor que eu queria uma carne ali que eu um miolo de alface, eu queria um filé mignon. É quase impossível conseguir, tem muita gente ali esperando. Você chega com um número, pegou um número, uma senha bem atrás, e daqui 2 segundos o cara chama seu número. Aí você fala, nossa, realmente é esse número, mas não estava parado em tal, é o seu. Então é umas coisas assim que para quem não entende, realmente chama de milagre. Mas para a gente que tem uma consciência evolutiva, a gente sabe que manifesta tudo o que deseja. Tudo o que deseja. Porque depende de como você compartilha, você emana a sua vibração, a sua energia. Mesmo quando você está estacionando, está lotado, e você tem uma vaga ali bem na frente esperando por você. Uma vaga bem na frente esperando por você. E quando eu estava saindo do mercado ainda, sempre sorrindo. Entro sorrindo, converso com as pessoas sorrindo, saio sorrindo. E uma das coordenadoras do mercado disse assim, com certeza você deve viver no céu. Né? E eu olhei bem no olho dela, dei um sorriso. Não tenho dúvida que você mora no céu. Né? Então olha o que a gente ouve. Né? Porque é uma pessoa também que compartilha uma boa vibração dentro do trabalho, não é à toa que ela tem um cargo a mais do que os outros ali no mercado. Em contrapartida, a gente recebe no privado mensagens de pessoas ansiosas, né? Pessoas ansiosas que não têm autoestima desenvolvida. Ela vai fazer convites absurdos para você, né? E ela não percebe que com isso ela está é como se ela voltasse para baixo da escada, nem no primeiro degrau, para baixo da escada. Então é importante a energia que estamos compartilhando nos lugares que a gente chega, nos lugares que nós vamos, mesmo na hora que você está dirigindo, né? Então, é assim que nós trazemos algo de bom para a nossa vida e para o mundo. E isso que nos torna assim cativante, porque nós estamos no jogo, né? Nós estamos no jogo, todos nós estamos dentro de um jogo. E se há algo em nossa presença que nós assim transmitimos, né? Uma presença contagiante, mesmo aqui, tá? Através de uma tela, né? Aí você diz assim, como é possível? Se você quiser se manifestar, né? Se você quiser manifestar nessa vida, então vá em frente. Vá em frente. Emane vibração alta. Eu não posso
tratar uma pessoa como objeto, eu não posso ficar arrogante se eu estou precisando de uma pessoa. Eu estrago antes de começar. Então, se você quer manifestar algo de bom nessa vida, agora então eu te digo, vai em frente. E porque agora aqui, o agora sempre esteve se oferecendo, né? O agora sempre está se oferecendo. O que é se oferecendo, Maristela? Ele está sempre pronto, ele está sempre oferecendo para que a gente mude a nossa conexão. Eu já disse que o universo não é um homem, o universo é uma vibração altíssima, eletromagnetismo, que ele está em tudo. No computador que está aqui me gravando, falando, o abajur que tá clareando, no meu mouse, na minha roupa, na minha fala, né? Deus está em tudo. Se ele fosse um homem, não daria conta de fazer as coisas saírem tudo tão de uma sincronicidade incrível, né? Quando você fala assim, ai, já tem problema. É no problema que você vai enxergar como a sua vida está errada. Quando você entra no privado, você não fala com aquela pessoa há muito tempo, você já pisou na bola com essa pessoa um monte de vezes e chega pedindo, né? Então, o que acontece? O que acontece? Que tipo de energia você está emanando? Né? Que troca você está fazendo? Né? Então, o agora está sempre nos oferecendo um lugar melhor no mundo, mas nós estamos tão distraídos, né? As pessoas estão tão distraídas, ou nós estamos tão distraídos para anotar, e que nós negligenciamos o agora, continuamos negligenciando o agora, quer dizer, estou lá pensando e preocupada com o que eu fiz ontem, com o meu passado lá longe, né? E estou preocupada com o meu futuro, mas esqueço de compartilhar o meu melhor agora, com o meu sorriso, né? Sorriso sincero, alegria que vem de dentro. E então, a pessoa diz assim, quando ela faz uma coisa errada, que ela pediu um dinheiro, não deu certo, ou qualquer outra coisa que você achava que o trabalho ia ser seu e não foi, ou você estava esperando um dinheiro entrar, não entrou, e aí a pessoa diz assim, eu queria o que está por vir, né? Eu queria que o que está por vir. Isso eu não aceito, né? Então presta atenção, eu queria o que está por vir, isso eu não aceito, mas isso é o início do sofrimento, a negação do que é. Espera aí um pouquinho, por que eu fui negada? Eu respeitei essa pessoa, eu entrei em 2, 3 palavras e pedi o que eu queria, quer dizer, eu respeitei, eu me expliquei o que está acontecendo, né? Então, essa mesma pessoa vai depois você nem tem o trabalho de mandar a sua equipe bloquear essa pessoa, porque ela mesma faz isso por você, né? Porque daí fica com vergonha, aí achou que se expôs demais, porque emanou uma energia horrível, né? Então, isso é o início do sofrimento, porque é a negação do que é. A dor surge quando queremos que a realidade seja outra coisa, né? Eu queria que ela tivesse pedindo dinheiro para mim. Né? Eu queria eu ter dinheiro. Eu queria eu estar no lugar dela. Eu já disse que a inveja não é do que a gente tem. A gente pode andar com o carro mais caro do mundo, ter a casa maravilhosa, né? Tipo uma mansão, nossos animais todos saudáveis, ter saúde, mas não é disso que a pessoa inveja. A pessoa inveja de como você é, né? Ela vai copiando. O nome que você põe no seu filho, ela vai pôr no dela, até o sobrenome, se tiver jeito. Ela vai copiando tudo, mas não é bem isso ainda. Né? A inveja de quem você é.
de como você toca a sua vida, né? Então, a dor surge quando queremos que a realidade seja outra coisa. E quando nasce assim algo novo, a aceitação com ela, a paz não depende de resultados, né? Por que você tem paz, Maricela? Porque a minha paz vem de dentro, ela não depende de resultados. Se eu vou receber hoje, eu vou receber amanhã, se eu vou receber depois da manhã. A minha paz não depende de resultados, né? Eu estou sempre satisfeita, em conexão direta com o universo. Eu sou o universo sou eu. E quando a paz que brota assim, por estar no aqui e no agora, sem precisar de que nada seja diferente, né? Que nada seja diferente. Então, quando não é assim, quando eu não estou vibrando, emanando essa energia, né, essa energia gostosa, a nossa mente julga o outro, julga a situação, e depois ela julga a si mesma. Então a pessoa recebeu um não, aí ela julga a pessoa que disse não para ela, aí ela julga a situação, aí ela julga a si mesma. Por que eu fui pedir, né? Mas ela não questiona, não consegue entender, peraí, por que a vida permitiu que ela me dissesse não? Ela tem, por que a vida me permitiu se ela dissesse não? Com esse não está na hora de eu amadurecer, de eu parar de ficar pedindo dinheiro para os outros, falando que vou devolver daqui a uma semana, 2, daqui 3, 4 dias e não devolvo nunca? Será que eu acho mesmo que eu estou enganando todo mundo? Ou todo mundo está sabendo que eu não devolvo o que eu pego, né? Que eu tenho uma vida cheia de trambiques, cheia de pegadinhas, né? E daí a pessoa diz assim, droga, isso não deveria ter acontecido, né? A fulana de tal não deveria ter agido assim comigo, a fulana de tal não deveria ter agido assim comigo, né? Então, o julgamento, esse julgamento que a pessoa faz, é o mecanismo de defesa do ego ferido, do orgulho ferido. E então essa pessoa se transforma, ela transforma a dor da decepção em crítica. Não, deixa ela comigo, eu vou bloquear ela em tudo, coitada. Estou fazendo um puxa de um favor, né? Puxa de um favor, porque eu já disse que a Terra está se separando, não é que ela está quebrando no meio. Ela está se separando, as pessoas de vibrações diferentes, de frequências diferentes, não vão conseguir mais conviver. E a gente não tem nem o trabalho de afastar a pessoa se autoafasta, né? Então, vamos supor, a pessoa está sempre lá curtindo meu vídeo, a pessoa elogia, tá, eu agradeço, né, o elogio, devolvo um outro elogio para a pessoa. De repente, a pessoa entra no privado e fala uma coisa muito louca para você, né, te convidando para uma coisa muito louca, para não falar claro. Então, o que acontece? A pessoa, ela derrubou. É como derrubar um muro. Vai pôr um tijolo em cima do outro, sem colocar os devidos, eu não sei como é o nome certo, daqueles araminhos duros que vai colocando para segurar o muro, para ele não cair, né? Senão uma chuva forte pode derrubar. Então, a pessoa vai construindo sem aquele araminho, quer dizer, ele não tem ainda dentro dele o poder de ser autossuficiente. Então, ele acaba dando uma derrapada e vai falar uma coisa absurda ali para você. Ele derruba o muro. Ele construiu um muro, estava construindo um muro, fingindo que estava firme, mas estava construindo só por um tijolo em cima do outro, sem alicerce, né? Então, a pessoa, aí ele vai também transformar a dor em decepção, em crítica. Puxa, ela nem me respondeu, mas nem cabe uma resposta. Nem cabe uma resposta, né? A pessoa não te conhece, senão ela não fazia uma proposta dessa para você. Então, mas julgar também é um modo
de se afastar do agora. Enquanto eu estou julgando, né? Puxa, ela me falou não, ela fez isso, fez aquilo. Enquanto eu estou julgando, eu estou afastando do agora. E cada julgamento é uma barreira entre você e a realidade, né? E essas barreiras impedem o fluxo natural da vida. Impede. O que é impedir o fluxo natural da vida? Os milagres não acontecem na sua vida. Se eu vou no mercado, eu tinha que esperar umas 15 pessoas na minha frente, o cara chama de imediato. Eu consigo parar meu carro bem na frente, na melhor vaga. Tudo que eu quero comprar, o cara fala tem. E num preço bom. Num preço bom. Faço tudo o que eu quero, rapidamente, volto para casa, feliz, sorrindo. E quando eu estou saindo feliz, que você fala, meu Deus, eu estou mesmo conectada com o universo. Como as coisas dão certo para mim, né? Como as coisas dão certo. E você está saindo, a coordenadora do mercado puxou você para o braço e diz, você só pode morar no céu. Diz para mim, você mora no céu, não mora? Né? Então, se eu fico julgando, fico criticando, em vez de me perguntar onde foi que eu errei. Nossa, ela diz para mim, você está ainda nessa? Você continua pedindo dinheiro para os outros? Mas já passou, acho que mais de 25 anos, acho que quase 30, e você continua pedindo dinheiro para os outros? Então, não foi uma crítica, foi um tapa na cara, modifica, chega de você ser assim, né? E então, todas essas coisas impedem do fluxo natural acontecer na sua vida. Não acontece sincronicidades boas. Vão vir sincronicidades, coisas que vão te abalar um pouco mais para ver se você tem condições de acordar antes de sair dessa vida. Se também não acordar, tudo bem, a experiência é sua, né? Quando você terminar essa experiência, você vai falar, nossa, eu podia ter ido nesse caminho, e eu continuei ficando aqui, né? Porque assim, eu vou abalar muita gente aqui, tá? Tem muita mulher que vende o seu corpo. Eu conheço, vamos colocar prostitutas, eu conheço prostitutas pobres, digamos assim, de classe média, e conheço prostitutas de luxo. Pô, se ela achou que para ela é melhor ganhar o dinheiro assim, problema dela, né? Agora, o mais triste ainda, eu acho, a mulher ter que comprar o companheiro, né? Ela não está nem vendendo o corpo dela mais. Essa mesma pessoa que me pediu dinheiro, ela não está nem vendendo o corpo. Ela compra os companheiros. Ela compra, vem comigo que eu te dou isso, vem comigo que eu te dou isso, mesmo que eu estiver sujando meu nome com todo mundo aí fora. Mas eu te dou uma vida melhor. Você está comprando. Que tipo de prostituição é essa? Que tristeza, né? Eu sei que eu estou machucando, mas tem muita gente fazendo isso. Sustentando o companheiro para não ficar sozinha. Né? Ou vice-versa. Então, é porque você não vê as coisas como elas são, mas como você acha que elas deveriam ser. Presta atenção. Você acha que elas deveriam ser. E essa sua rigidez de não querer entender, espera aí um pouquinho, eu posso estar errada mesmo, né? Eu sempre digo para meus filhos, eu não sou perfeita. E quando eu erro alguma coisinha pequenininha, qualquer coisa que eu erro, eu falo, nossa, errei aqui. E ninguém vai falar nada, porque eu também já falo que eu não sou perfeita. Né? Não estou querendo competir com ninguém em perfeição. Nós estamos sempre em evolução, ninguém é perfeito. Né? Mas a pessoa rígida, né? Ela não vê as coisas como as coisas são. Ela acha assim, ela vê como deveria ser, do jeito dela. Deveria ser, como que eu tinha que ser rica. Eu não quero lutar como ela luta, mas eu quero ser rica, né? Em sua rigidez, é um veneno sutil que te inflama nas suas emoções, né? Que te inflama, que te infiltra nas suas emoções, só te prejudica, né?
na sua própria percepção de vida. Você vê a vida de uma forma toda, digamos, de ponta cabeça. O julgamento é automático. E ele acontece assim antes mesmo que você perceba. Só se você tiver consciente que você consegue interrompê-lo. Senão você não consegue. E se torna a voz que acusa. Então você fica você, a voz que acusa. E não o espaço que vê. Aprender ao invés de reagir. Aprenda por que eu recebi um não tão pertinho do Natal, né? Porque aprenda ao invés de reagir. Comece realmente a ver. Comece realmente a ver, né? Você entende que o outro age a partir da sua própria inconsciência. Então, você vê assim que... eu já fiz um vídeo aqui sobre QI baixo. E a grande massa tem QI baixo. Né? Adora multidões. Se tiver todo mundo tatuado em tal lugar, se ela não tiver tatuagem, ela vai fazer para estar alinhada com aquele grupo. Né? Então, tudo é QI baixo. Porque agem tudo de uma forma inconsciente. E quando você deixa de julgar, é um alívio. Né? Você deixa de julgar, é um alívio. A mente se acalma. Né? Quando a mente se acalma, você tem probabilidade de ir para um QI mais alto. Quem são as pessoas de QI mais alto? Adora a solitude. Né? Para eles, para pessoas de QI alto, não é solidão, é solitude. Solitude. Né? Não consegue ficar em aglomerações, porque são QIs muito baixos e sufoca pessoas de QI alto, né? Então são pessoas diferenciadas e então habita a sua vida nesse momento com leveza e clareza, e porque é assim que você para de criar tantos problemas. E aí você resolve, né? Eu poderia terminar aqui, mas eu vou vindo aqui na mente uma situação que a gente vê muito acontecer, né? Hoje, tanto com o homem como a mulher, está muito claro que acontece, mas eu vou citar uma questão do homem, né? Ai, meu marido sempre me traiu. Então, começa a se questionar quais são os motivos que o levam a fazer isso. Talvez você faça amor ou sexo, como você quiser chamar, com ele, de uma forma assim que você não fala, mas está dizendo, vamos terminar logo? Vamos terminar logo essa coisa aqui que eu não gosto? Quer dizer, é claro que a mulher não fala, mas se dependendo a energia que você está emanando, veja, você está nu e ele está nu. Mas não é só nu de roupa. Nós na cama realmente nos mostramos quem somos. E se ele percebe que você está fazendo ali por fazer, é claro que ele vai, no desespero, buscar outras relações lá fora de casa. E que vão fazer com ele a mesma coisa. Porque se ele não tem autoestima, aí ele pega mais uma que vai falar, 15 minutos é X, 30 minutos é X, 1 hora é X, eu tenho que voltar lá pro poste, entende? E ele sabe que aquela mulher está fingindo com ele totalmente. Mas ele volta para casa, ele também se amargura, porque ele percebe também que a companheira também não o faz se sentir o melhor homem do mundo, entende? Né? Não que o problema seja só isso nos casais, tá? Muito homens casam por não ter coragem de enfrentar a família, os amigos, os coleguinhas, a sociedade, mas na verdade ele não queria casar com aquela mulher, mesmo sendo bonita, às vezes inteligente, ele não queria casar, né? Ele queria mesmo casar com homens. E tem muitos relacionamentos assim, muitos e muitos coleguinhas, né? Relacionamentos assim, muitos. Então,
Não dá para a gente falar, olha, ele te trai por causa disso, né? Geralmente o que a gente mais ouve, tanto no nosso consultório particular, como em hospitais psiquiátricos, como em organizações com pessoas com câncer, que a gente faz grupo, a gente conversa muito, a gente vai ouvir do homem que ele não se sente homem, nunca se sentiu homem. A mulher não faz ele sentir homem. Às vezes tem homens que falam que até eles que têm que tirar toda a roupa, até abrir a perna da mulher, porque a mulher não faz absolutamente nada, né? E às vezes, num dia que está nervoso, ele pode agredir fisicamente ou verbalmente. Hoje eu agredi menos porque a justiça está ali, mas antigamente a mulher apanhava muito mais. E tem homens que casou e nem procura a esposa, né? Se procurar a esposa uma vez por ano é muito, porque ele queria mesmo ter um relacionamento com homens e não teve coragem de enfrentar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a energia que você emana, né? Você vai para a cama com a sua esposa, você está emanando uma energia de baixa autoestima. E às vezes a esposa também tem uma energia de baixa autoestima. E às vezes você também faz um sexo muito assim, mamãe e papai, e não faz nada para agradar a esposa naquele momento. E ela vai fugir ainda mais de você. Porque já que o prazer é só seu, então ela vai fugir. Então é isso que eu quero dizer aqui, tá? Que a gente não adianta julgar. O cara é sem vergonha porque ele trai. Não. Às vezes você não sabe o sofrimento que está por detrás desse homem também, né? Que trai. Às vezes o que trai sofre mais do que aquele que não trai, né? Então, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que não é o julgamento que vai resolver a sua vida. É o questionamento. Por que esse homem sempre me traiu? Por que esse homem sempre me traiu? Que tipo de sexo eu tenho com ele na cama? Quais são os meus limites? Quais são os meus traumas? Né? Quais são os meus bloqueios? Entendeu? Né? Então, se a gente começar a se questionar mais, a gente vai elevar o nosso nível de frequência e então nós acabamos sendo um escolhido também, né? Porque a gente se escolheu ser melhor. Eu não esperei o meu esposo parar de trair para fazer de mim uma princesa na cama quando nem eu sei aonde está o meu prazer. Não sei se eu estou deixando claro aqui. Ou homens que gostam de homens não se casem, porque o preço é alto, né? Então, quando a gente eleva um pouco mais a nossa frequência, a nossa vibração, nós emanamos aquela energia de compartilhar. Estou compartilhando eu aqui com você, o esposo, companheiro. Estou compartilhando eu aqui com você. Eu quero te fazer feliz, mas o que vamos fazer aqui para ficar os dois felizes, né? Não estou mais afim disso, então chega e fala. Eu estou libertando você para se separar, eu estou libertando você para ter outros relacionamentos lá fora, porque viver, né, amargurado ou viver naquele ego ali, aquele ego que está ali machucado, ferido, o que vai acontecer, coleguinha? Né? O que vai acontecer? A doença vai aparecer. Por isso que nós temos tantas pessoas doentes no mundo. Então, vamos compartilhar o nosso melhor, seja com o companheiro, seja fazendo uma comida para um filho, seja com o filho, né? Seja aonde estiver, compartilhe o seu melhor. Veja na sua frente um ser que é seu espelho, que é você, que você está fazendo para essa pessoa, você está fazendo para você mesmo, né? Então, quando eu uso uma pessoa para pedir um dinheiro, que eu não falo com ela, já aprontei um monte para essa pessoa, o que acontece? Não adianta ela falar, eu vou bloquear ela aqui no Facebook. Que diferença faz? A gente tem 5 milhões e meio de 5 mil e meio, quase 6 mil de pessoas ali. Que diferença faz? Como você sabe, Maristela? Porque eu tenho uma equipe que fica de olho nessas pessoas que pedem dinheiro, né?
Então, quando você pensa em dar um jeito de restringir essa pessoa já saiu, porque ficou com vergonha, né? E também das coisas que eu falo no vídeo. Então, a pessoa fica com vergonha, porque ela apanha, apanha. A pessoa de QI baixo, ela apanha a todo momento. Por isso que eu não tenho tantas pessoas comigo. Sou muito verdadeira e vou continuar sendo. Não preciso disso para viver, né? Não preciso ficar lambuzando ninguém aqui. E quando você restringe ela em outras redes sociais, ela pensa, não vai perceber, porque ela tem um monte. Claro que percebe. Na mesma hora eu tenho equipe ali lidando com isso. E aí, então, você tira a pessoa do seu caminho de uma vez por todas. E a pessoa perdeu a oportunidade de conviver e de crescer com você, né? Então, não lamente o seu problema. Compartilhe com ele o seu melhor. Peraí, esse problema apareceu agora aqui? O que ele está me dizendo? Que eu sou a mesma pessoa há 30 anos atrás, aqui eu continuo pedindo dinheiro? Onde que eu tenho que me melhorar? Né? Onde que eu tenho que me melhorar? Né? Então você para de criar tantos problemas e começa a resolver. Um bom ano de 2026, sorria muito em todos os lugares que você for, leva o seu sorriso, leva o seu sorriso, leva o seu melhor, que o universo vai te dar o melhor também. Gratidão, amor sempre.